Olá, boa noite. Bom, eu vou dar continuidade ao canal e vou dar continuidade também ao pensamento de produtividade. Então, basicamente, os vídeos do canal são para ajudar a me manter num constante aprendizado e é basicamente isso. Então, todos os dias eu preciso meio que de forma metódica aprender alguma coisa e trazer para cá para consolidar. Então, basicamente, hoje eu não tive nada tão técnico sobre a faculdade, então sobre engenharia de computação e coisas mais computacionais, hardware ou software, tanto faz, eu não tive muita coisa técnica, mas basicamente hoje foi um dia de alinhar as coisas da empresa júnior. Então eu sou o presidente da empresa júnior de engenharia de computação e eu estava separando e organizando várias questões documentais que o contador comentou que eu devia atualizar. Então foi uma questão a ser tratada hoje. Já pedi para as pessoas que precisavam assinar para assinarem, então basicamente os documentos estão em dia. E aí em breve eu vou estar realizando o seu LJ, que o seu LJ é basicamente o documento que todas as empresas júniores do Brasil basicamente possuem, que as empresas júniores que são federadas, que são mediadas pela federação de cada estado e tudo mais. Aí esse foi um dos pontos do dia. É, um dos outros pontos do dia também foi a questão, né, de identificar no clube do livro algum livro para leitura. Então, uma colega sugeriu o livro. Um, como era o nome do livro? Ah, teve três livros basicamente sugeridos, que foram Vita Contemplativa, Admirável Mundo Novo e Insustentável Leveza do Ser. Aí, basicamente, eu tinha me interessado sobre Admirável Mundo Novo e sobre Insustentável Leveza do Ser. E aí eu fui pesquisar pela internet comentários e resenhas críticas sobre os dois livros. E o resultado foi que Admirável Mundo Novo parece muito interessante porque é um contexto, um universo onde basicamente todas as pessoas seriam obrigadas a serem felizes. Então, não existem desavenças, ao mesmo tempo que também não se pode ter muito afeto pelas pessoas, porque o afeto gera ciúme, e ciúme gera desavença por conta de nervosismo e tudo mais. Então existem vários pontos no livro, e isso assim, na sinopse, não há nada de spoiler nem nada. Então é basicamente, se as pessoas pensam, elas se revoltam, se elas se revoltam, elas não ficam felizes. Então é uma estratégia basicamente desse universo do governo controlar as coisas e, e manter a população estável. Então foi uma sugestão de uma colega, a professora do Clube do Livro ali, ela aceitou e gostou da ideia. Eu também gostei da ideia, então mesmo que não for o livro do próprio Clube do Livro, mas eu vou procurar ler porque parece interessante. E outro livro também que eu estou numa pegada de leitura é sobre é, o Teorema de Catherine, porque eu acabei ganhando hoje, então foi uma doação de um colega da faculdade. E aí, como eu gosto muito de leitura, eu acabei ganhando esse de doação, então eu vou colocar ele na minha lista de livros para ler em breve. Outro ponto do dia também foi que eu consegui também treinar os idiomas que eu estou treinando. Então eu sempre estou praticando inglês, então o inglês é mais uma questão de speaking, de vocabulário, então deu para treinar bastante. A parte também eu gosto de brincar no Duolingo de vários idiomas diferentes, então a parte do japonês eu consegui treinar bastante, então
Claro, o Duolingo não é o melhor aplicativo para aprender, mas é algo que você vai agregando conhecimento. Então, o japonês eu tô bem no início, então eu começo a entender palavras soltas e aí depois formar algumas frases. Então, basicamente, ele dava exemplos de She's a cool doctor, que ela é uma boa médica. Aí, basicamente, a estrutura ela é invertida na sentença. Então, daí fica Kakyu Isha Desu. Desu, no caso, é referente a ela ser. Então, desu é basicamente um pronome relacionado ao feminino. Aí o Kakyu é cool e Isha aparentemente é médico, né? Doctor. Então, e ele aparentemente não muda a conjugação. Então é algo que eu vou pegando aos poucos e daí eu vou memorizando esse tipo de coisa. Essa parte mais não é tão gramatical, é mais a tradução mais bruta. Aí o outro idioma também que eu tô gostando de praticar no Duolingo, que é algo mais de lazer e tal, é o chinês também. Então eu começo a entender pronomes, então eu ou você, então eu é wo e você é ni. Então, enfim, acaba nesse início começa treinando mais questões de nacionalidade. Então, quando o verbo ser é she, e aí a nacionalidade, né? Tipo, eu sou da América, daí Washington Make Warren. Make é a América e Ren é a parte da nacionalidade. Então, claro, estou no início, mas é basicamente essa a ideia do início ali do curso. Então, e aí, Nina, terminando a frase, seria basicamente e você? Que no caso é perguntando sobre esse assunto para uma outra pessoa, numa conversa direta. Aí, claro, né, também esses idiomas eles estão diretamente ligados não só a um gosto peculiar, mas também sobre o curso, né, que eu acabo fazendo. Então, eu faço engenharia de computação e muita coisa com tecnologia tem a ver tanto com a China quanto o Japão. O Japão, eu ando gostando também bastante sobre carros, e carros e Japão tá bastante interligado e tal. Muitos carros muitos carros de luxo e também muitos carros velozes, eles são de origem japonesa, então é algo que tem aparecido bastante para mim nas minhas redes sociais. E o mandarim é porque, basicamente, né, a China é uma potência mundial e a tecnologia também está vindo bastante de lá ultimamente, então eu preciso, eu gosto, eu me interesso, assim, de aprender bastante sobre isso. E o último ponto, no caso, para encerrar o vídeo, seria o ponto de que eu finalmente estou entendendo a parte de cálculo 1, que é a disciplina da engenharia, que é sobre derivadas, o tópico atual. Porque eu sabia fazer derivadas simples. O que são derivadas simples? São derivadas que não são de derivação implícita. São derivadas que eram apenas de uma incógnita e no caso ela seria um termo independente, não seria um termo dependente. Então, por exemplo, seria algo só com x ou sabe, só com y, só com qualquer letra que seja. Agora, quando vai para um xy, xw ou enfim outras coisas que começam a ter termos dependentes, ou seja, você não consegue isolar o y sem que na equação tenha um x, aí ele vira uma variável dependente. E essa variável dependente, para eu derivar ela, eu não posso simplesmente descer a potência, multiplicar e na potência colocar ela menos 1. Então, na verdade, eu não posso mais fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso
fazer uma derivação com... Bom, continuando aqui para encerrar logo, eu só tive uma pausa por conta da memória do celular, mas continuando a explicação. Quando eu vou fazer uma derivação implícita, eu basicamente eu preciso trabalhar em função de alguma das variáveis, então ou x ou y. Usualmente a gente vai optar pelo x. O que significa? A gente vai derivar o x e aí vai ficar dx sobre dx, e aí você coloca a operação de derivação. Então, né, você pega a potência, desce ela, né, e em cima você coloca ela menos 1. Basicamente, essa é a forma tradicional de derivar. E aí, quando você faz isso apenas com o x, aí no caso, o dx ele vai sumir, porque no caso ele vai ser uma multiplicação de 1. Por isso que ele some. Só que daí, quando for derivar o y, aí vai fazer essa mesma operação, a potência de cima ela cai, multiplicando, potência aí fica a anterior menos 1, só que aí você mantém multiplicando por dy dx, que no caso esse é o y' ou a derivada de y, porque no momento não sabemos qual seria a derivada de y, e não pode fazer isso de forma direta, porque ele é uma variável dependente e não independente. Então, é basicamente assim que funciona. E isso tem que fazer na equação toda. Então, quando for em relação ao x, aí ok, dá para cortar, porque dx sobre dx é 1, e 1 multiplicando, ele não precisa estar representado na equação. Então, é basicamente isso. Daí vai sobrar o dy sobre dx em algumas vezes, enfim, na equação em questão, o exercício que estiver acontecendo. E aí depois é só tirar o dy dx e colocar y', e depois isolar o y' de todo o resto. Aí você vai obter a equação. Muitas vezes ela fica uma equação composta, justamente porque a variável é dependente. E aí a missão, na verdade, é só achar a equação do y'. Não precisa muitas vezes chegar no resultado. É só encontrar essa equação da derivação, que é a menor taxa de variação possível. E é isso. Então, eu finalmente estou entendendo isso, estou conseguindo fazer os exercícios. Quando o professor faz na sala de aula, eu entendo o que ele está fazendo, e isso é ótimo. Então, é isso. Fechou?